Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Depois dos primeiros 5 livros, da Bíblia, o Pentateuco, aí nós temos a sequência do livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, portanto. Nós vamos ler, você fica com a Bíblia aberta, Josué, capítulo 7, dos versículos 19 até o versículo 21, é a parte que estaremos fazendo uma reflexão nesta noite, nesta passagem, Josué 7, a partir do 19. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, podemos pensar sobre, traz como título, o homem que enterrou o seu pecado. O homem que enterrou o seu pecado. Então, sob esse tema e nessa passagem bíblica, que será a base da nossa reflexão, eu quero orar com os irmãos mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta de todas as formas. Nós só queremos aprender a absorver o ensino dela e que ela, de fato, seja norteadora, diferenciadora nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a compreender além da letra. Fala conosco, provoca-nos nesta noite, remodela nossa forma de pensar e o nosso comportamento diante do Senhor. Faça com que a tua verdade seja impactante em nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de adentrar o texto propriamente dito, que você já deixou ele separado aí para que possamos fazer a reflexão nele, eu quero fazer algumas considerações antes de entrar na passagem bíblica, da qual extraímos o título que mencionamos e que vamos meditar com os irmãos. Algumas considerações. Primeira delas, já que nós vamos falar sobre pecado, o pecado afasta Deus do homem. E essa passagem, essa afirmação, a gente tira aqui de Isaías, capítulo 59, os versículos de 1 a 3. Então, nós vamos ter alguns alertas, fundamentação bíblica para esses alertas, e aí o desenvolvimento de um raciocínio para que nós sejamos levados nesta noite, irmãos, a refletir, a nos reposicionar sobre este tema, sobre este assunto, que é o assunto que já mencionei para os irmãos, o homem que enterrou o seu pecado. Portanto, este é o assunto que eu quero despertar os irmãos para pensarem comigo nesta noite. E o pecado afasta Deus do homem. Isaías 59, os versículos de 1 a 3 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, e os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldades. Uau! O pecado envelhece o ser humano. A fundamentação desta afirmação está em Salmos 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado envelhece os ossos, envelhece o organismo. Ele leva para a sequidão. O pecado provoca um efeito físico em nós, nas pessoas. Se primeiramente nós vimos que ele faz uma separação entre Deus e nós, também ele causa um efeito negativo na nossa própria estrutura física. Quando estamos em pecado, o envelhecimento se acelera.
enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Terceira consideração que eu quero fazer: o pecado mata. O pecado mata o ser humano. Para tanto, o texto bíblico que convalida esta afirmativa está em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário, o pagamento, a reivindicação que o pecado faz é a morte. Então, o pecado mata. São resultados terríveis que eles provocam, que eles ocasionam. Diante disso surge a pergunta: será se devemos dispensar a atenção para esse assunto? Será se é um assunto que requer que a gente se volte para ele, que medite sobre ele, ou não? É um assunto impopular, é um assunto que às vezes nos incomoda, e eu não estou afim de conversar sobre isso. Será se enveredaríamos por esta argumentação? Devemos pensar sobre o tema? Sim, certamente que sim. Certamente que sim. É imprescindível, é questão de vida ou morte conversar sobre este assunto. E esta é uma noite muito especial, é uma boa noite para refletirmos sobre isso. Pode ser uma noite de retratação, pode ser uma noite de oportunidade, em que possamos pedir perdão, que possamos ser sarados ao retratarmos, ao enfrentarmos essa questão, ao pensarmos sobre isso e nos posicionarmos quanto a isso. É a palavra de Deus que nos alerta, é a palavra de Deus que grita para nós, nos chama a atenção a conversarmos, a meditarmos, a refletirmos sobre isso. Eu tenho pensado com os irmãos em alguns domingos em assuntos pré-definidos, mas de quando em quando parece que há necessidade de abrir um parênteses para trazer assuntos que precisam ser enfrentados e alertados, e depois a gente vai voltar naquilo que já temos dito, que é a pretensão que eu pretendo, que eu quero trazer, e que temos conversado sobre fé, sobre salvação, e entendo que este assunto não foge ao assunto geral que temos conversado aos domingos, palavras de Deus que têm vindo ao nosso coração, palavras de despertamento, de enfrentamento, de alerta, que Deus tem nos dado. O que cada um está fazendo com ela, é claro, é problema de cada um. Eu já citei aqui um pastor amigo meu, amicíssimo meu, ele diz: a responsabilidade de preparar o sermão é minha, do pastor. A responsabilidade do que vai fazer com o sermão uma vez entregue, a responsabilidade é do ouvinte. Então, dita essas palavras, esses alertas, vamos ao nosso texto de Josué capítulo 7, versículos de 19 a 21. Aqui é só a parte central do que o texto todo está tratando. Josué, a partir do 19, diz assim: então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando eu vi entre o despojo uma boa capa babilônica,
uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Esse texto possivelmente seja do teu conhecimento, e ele está dentro de um contexto muito conhecido, muito, inclusive, cantado, que é o momento em que o povo de Israel, que se ganhara a libertação do Egito, andara pelo deserto, caminhara pelo tempo de peregrinação, e agora, vencido 40 anos, eles vão entrar na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, atravessaram o Jordão ali, que se abriu para que eles passassem a pé enxuto, e aí enfrentam o primeiro obstáculo, que é uma cidade fortemente preparada, os muros bem cercados, uma cidade que estava pronta para o embate, chamada Jericó. E eles enfrentam essa cidade e tem aquela vitória extraordinária, cantada em músicas, falada em versos, registrada na palavra, e aí Deus deu um livramento maravilhoso para aquele povo. Entrar em Jericó, os muros caíram ao som de trombetas, e ao grito daquele povo, botou abaixo uma cidade fortemente preparada, e edificada, e resistente, e ela cedeu, e aí o povo entrou, e subjugou aquela primeira resistência, aquela primeira cidade. Mas eles tinham uma determinação de Deus: não pegue nada, é tudo abominação, não pegue nada, põe fogo em tudo, com exceção do ouro e da prata, e das peças de bronze que vai para o santuário, mas nada vocês peguem nessa cidade, ela é uma cidade de abominação, não pegue nada. Esta era a palavra de comando: não ponha, não misture com o profano, não está no tempo de pegar despojo nenhum. E aí eles entram na cidade, saqueiam a cidade e destroem a cidade, mas um homem por nome Acã desrespeita a ordem de Deus, ele quebra o ordenamento de Deus, ele não está sensível para as coisas de Deus, a obediência de Deus não domina o seu coração, e ele cobiça a capa, o ouro e a prata que ele enxergara, que ele vira naquele momento em que entraram em Jericó, e ele então furta, ele pega, ele esconde, ele guarda aqueles bens e leva para a sua tenda, faz um buraco no meio da tenda e ali esconde, enterra o seu pecado, enterra aqueles bens, trazendo para dentro da sua tenda a manifestação da desobediência. Irmãos, quantas vezes a gente também faz isso, traz para dentro da nossa casa, agora não a casa mais física que eu me refiro, mas a casa do coração, o nosso ser, a nossa mente, a gente traz para dentro da gente algumas coisas que não estão em consonância com as coisas de Deus. Quantas vezes nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para abrigar em verdades, para abrigar sentimentos, para abrigar coisas que desagradam ao Senhor, que nos leva a estarmos em desalinhamento com as coisas de Deus, e aí nosso coração se torna o esconderijo de um pecado, que às vezes a gente nutre ele, e não se preocupa em banir ele de lá. Aliás, muito pelo contrário, dá sustentação àquele bem, àquela situação, àquele sentimento, àquela realidade que a gente traz para dentro do coração. Esconde ali, camufla dentro de nós. E aquilo que é abominável para Deus, aquilo que é proibido pela palavra, aquilo que Deus rejeita, o impuro das coisas que Deus elege, passa a esconder-se nos escombros da vida, do coração, da alma da pessoa, e aí ela tem escondido dentro de si um pecado que ela
fica ali fazendo o seu acariciamento daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus não quer ver presente nas nossas vidas. E aí, com isso, nós estamos desapercebido ou ignorantemente caminhando pelo caminho reprovado pela Bíblia, pelo Senhor. Pensamos que o Senhor não vê isso. É um esconderijo que a gente pensa, Deus não vê, porque está escondido dentro de mim, não está visível a olho humano. Pois bem, esquece que para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Esquece que o Senhor é Senhor de toda a terra. Ele mira, Ele sabe, Ele perscruta os corações. E aí a gente tem a petulância de querer pensar que está ali acomodado, longe do Senhor. Que incoerência esse tipo de pensamento e de comportamento que é reprovado pelo Senhor. Mas a gente insiste em guardar essas coisas no coração. E isso certamente magoa Deus, fere Deus, porque essas coisas, as coisas deste mundo, não têm espaço em convivência com as coisas do Senhor. E aí nós precisamos tomar cuidado, atentar para isso, porque senão o nosso coração vira uma lata de lixo. Estamos ali abrigando coisas que poderia estar dentro de casa? Sim, poderia, como o personagem aqui que nós acabamos de ler, escondeu fisicamente dentro da sua casa. Poderia estar escondido também alguma coisa sacrificada, alguma coisa que não diz respeito às coisas de Deus na nossa casa? Sim, mas eu estou enfatizando que pior do que aquelas coisas que muitas vezes estão ali passível de se jogar fora e não joga, as coisas do coração também precisam ser limpadas, o coração precisa ser purificado, mas nós insistimos em guardar no nosso coração, muitas vezes, coisas que não tem, que não agrada e que magoa o Senhor, porque as coisas deste mundo nos atraem mais do que as coisas de Deus. Por que, irmãos? Por que nós somos mais atraídos pelas coisas desse mundo do que pelas coisas de Deus? Por que às vezes a gente tem prazer naquilo que a gente sabe que é reprovado pelo Senhor, naqueles momentos de sinceridade, a gente sabe, consegue fazer essa avaliação, mas mesmo assim a gente nutre essas coisas. Por que a gente é propenso a isso? Por que a gente insiste nisso? Eu já fui em vários velórios, você certamente também já foi. Nos velórios acontece um fenômeno que, especialmente próximo do momento de fechar a tampa do caixão, é o momento em que o familiar sente que vai haver definitivamente a separação. Ali, a hora que fechar o caixão, a pessoa sente o desespero do rompimento definitivo. E eu já vi, irmãos, em vários, o desespero, o choro, a dor de quem está ali. Por favor, não vá, me deixe, mais um minuto. Quer ficar ali porque a separação vai se efetivar quando botar a tampa do caixão sobre a pessoa que a gente ama tanto e que está sendo separado da gente por um tempo. E a gente chora por isso. E dói a dor da separação. Mas às vezes a gente não vê uma atitude de um choro quando a separação que está se dando é o pecado fazendo separação entre nós e Deus. Nós estamos nos separando de Deus e mesmo assim essa separação não causa nenhum sentimento na gente. Fica meio que indiferente. Tipo, fazer o quê, né?
Você percebe como nós somos incoerentes, muitas vezes, na administração dos nossos sentimentos? A gente não chora tanto quanto deveria chorar, quando a dor da separação está sendo provocado em alguma coisa que eu estou fazendo, e está me rompendo a minha comunhão com o meu Deus, e não há demonstração de valor, de importância naquela separação. Às vezes a gente não sofre tanto pela separação de Deus, como a gente sofre pela separação de coisas que nos são tiradas. Será se esses valores estão bem balizados ao fazermos isso? Será se estamos fazendo, irmãos? Isso aqui é uma reflexão, é um chamamento ao interior de nós mesmos, para dizer, cara, quem sou eu e o que estou a fazer com aquilo que eu tenho aprendido das coisas de Deus? Qual é o meu comportamento e a minha postura, a minha sinceridade? Como é que eu tenho me comportado diante disso? Porque parece-me que a gente tem mais prazer em magoar a Deus do que agradar o seu nome. Parece que a gente é indiferente quando a coisa se trata de desagradar a Deus. Parece que a gente não valoriza tanto essa questão. Parece que fazer aquilo que agrada a nós e não fazer aquilo que agrada ao Senhor, parece que é a nossa habilidade melhor. E nós ignoramos que ao ter esse resultado, ao ter esse comportamento, nós às vezes não percebemos que ao ter esse comportamento, o resultado maléfico disso vem sobre nós mesmos. Nós pagamos o preço da atitude, desse comportamento, de nos afastarmos e não nos importarmos em afastar, e em pecar, e o pecado gera esse afastamento, e parece que isso não grita dentro de nós, isso não nos incomoda, isso não tem importância dentro de nós, e aí, vou levando a vida, vou simplesmente caminhando, porque o que importa é só caminhar, sem avaliar os custos, os prejuízos desse tipo de postura, desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. Parece que somos assim, ignorantes, parece que somos infantis, uma mente obtusa, um coração petrificado. Eu tenho chorado e pedido para Deus um avivamento na nossa vida, irmãos, um quebrantamento na nossa vida, acabar com esse negócio de religiosidade, quebrar isso, porque não faz sentido, formalismo, manutenção de um quadro estereotipado, se eu não tenho compromisso efetivo com aquilo que a Bíblia me apresenta como sendo a alternativa única de vivência para nós que nos chamamos cristãos ou cristos, pequeno cristos, como é a ideia guardada neste termo. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Deus. E eu sei que muitas vezes nós vamos bater na porta de Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, clamando por isso, clamando por aquilo, mas parece que momentos antes não tinha importância, até que o problema bateu na porta, até que a dificuldade veio, até que a luta se instalou, aí vai bater na porta de Deus, mas momentos antes estava nem aí para as coisas de Deus, vivendo a vida carpe diem, só pelo prazer de viver. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Nós temos reservado aqui uma caixa de oração, de pedido. Nós temos apresentado esses pedidos a Deus, dos fiéis, dos que amam o Senhor, e os que estão orando é porque vem aqui orar. Sai das suas casas, não fica colado na frente da televisão ou fazendo qualquer coisa que em comparação com as coisas de Deus perde o valor. Com isso eu estou te desafiando, venha quarta-feira orar conosco, vamos
investir tempo, clamar ao Senhor, como povo que ama e que acredita nas respostas do Senhor para nós. E aí o texto, então, você já viu o contexto, e aí, depois que consegue essa vitória extraordinária em Jericó, tem a segunda cidade para a qual eles partem para conquistar, e a avaliação é que um pequeno grupo de soldados, uns 3.000 homens, seria suficiente para conquistar aquela cidade. E aí eles vão ver que a coisa estava com problema. Aí vai ser denunciado o problema. Aí o problema vem à tona. Aquilo que estava escondido, a Bíblia diz, nada vai ficar escondido que não venha a ser revelado. Aí o escondido vem, e aí os soldados preparados para aquela batalha são postos de fuga, morrem e passam vergonha. E aí o povo quer entender por que momentos antes haviam adquirido uma vitória tão extraordinária, tão divina, e no momento seguinte, que aparentava ser um momento mais singelo, mais fácil de ser conquistado, a derrota bateu na porta deles. Por que isso aconteceu? E aí vão consultar Deus, e Deus vai revelar a verdade. E a revelação é: eu mandei você ser íntegro, ser puro, ter compromisso comigo, não pegar aquilo que eu disse que não era para pegar. E vocês enveredaram na pessoa de um rapaz que está no meio de vocês, e foi e fez o que não era para ser feito. Será se eu estou de brincadeira? Será se eu sou criança? Será se vocês não entendem o Deus que tem aliança com vocês, que é um Deus de palavra, que é um Deus que honra o prometido, mas que exige um compromisso, que exige uma postura, que exige um comportamento, que exige uma correspondência de aliança? Então, ou vocês se alinhem com a minha palavra, ou a minha palavra não tem eficácia na vida de vocês, porque é preciso correspondência. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Deus. E aí é chamado, e aí fazem a busca, e é revelado, é denunciado quem havia feito o que fez. E aí Acã fizera aquele abstração ali, pegou aquela capa, pegou a peça de ouro, pegou a prata e escondeu no centro da sua cabana, da sua tenda, enterrando o seu pecado. E aí vem por consequência o extermínio de Acã, o extermínio da família de Acã. Acã é condenado, e a esposa, e os filhos, as filhas, os bens, os animais dele, todos são levados para fora do arraial, são apedrejados, e depois de apedrejados são queimados, e sobre as cinzas é erguido um monturo de pedra, na evidência de uma demonstração finalizar cabalmente aquele problema que havia se levantado. Apedrejado e queimado. Antes de ser denunciado, é preciso que haja uma iniciativa de pedido de perdão. O que não acontecera com esse... Obrigado, querida. O que não acontecera com esse homem. Ele não buscou o arrependimento, até que fora denunciado, até que fora dito que ele era o problema. Ele era o problema. A gente tem visto tantas pessoas que são o problema. Lembra daquele rapaz que estava no barco, e o barco enfrentou uma grande tempestade, e vinha a pique, até que se denunciasse quem estava em pecado ali. Como é o nome dele? Jonas. Obrigado, você que estuda a Bíblia.
ele botando a vida daquele navio em perigo, da forma como Acã botou em perigo a vida de uma nação ao se comportar do jeito que se comportou. Será se é um assunto importante? Será se eu devo dar valor a essa questão de pecado? Será se eu devo nutrir os meus pecados particulares? Será se eu devo ter ali, acariciar aquilo que vai de encontro àquilo que Deus ensina? Será se eu não tenho que repensar isso, irmãos? Então, eu quero caminhar aqui agora para um finalmente, de uma conclusão, para nos levar a fazer uma provocação em nós. Que tipo de pecado, porventura existente, precisa ser confessado e deixado? Porque se confessarmos os nossos pecados, não é isso que a Bíblia diz? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é ter os nossos pecados denunciados. Aí é como que o leite derramou. É eu tomar a iniciativa antes, se eu confessar, o que Acã não fez. Confissão gera cura. A Bíblia diz que, lá em Tiago, confessar é para que seja curado. Às vezes está doente, está ressequido, está insensível, porque está nutrindo um pecado, está defendendo o indefensável, e não percebe isso. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, Provérbios 28:13, alcança misericórdia. Então há uma resposta, há uma solução. Será se nós estamos nutrindo aquilo que Deus não quer ver em nós e escondemos dentro do nosso coração, pensando que ao esconder ninguém vê e está bem guardado, e aí eu não preciso prestar conta disso? Será se o Deus a quem eu sirvo não vê? Será se Ele está cego para as coisas que estão camufladas dentro de mim? Como está o nosso coração, irmãos? Como está a nossa sinceridade diante de Deus? E por favor, não defenda, não levante-se em argumento, dizendo: não, isso é alguma coisa que aconteceu lá no tempo do Antigo Testamento. Se você apresentar justificativa de defesa, isso já te coloca no nível que precisa ser reavaliado. Então, não incorra nisso, apenas visite o seu interior, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine como está o teu coração, como está a tua vida, como está a tua alma, que tipo de sentimento você tem nutrido, que tipo de motivação tem sido aquilo que te impulsiona a fazer o que precisa ser feito? Que conversa você tem tido? Aonde você tem visitado? Que palavra tem saído da sua boca? Que rodas, que mesas você tem sentado? De que mesa você tem comido? Em nome de Jesus, esse é o tempo de considerarmos isso, porque nós precisamos estar pronto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O avivamento vem e vai acontecer, mas é preciso que a nação entenda, que a PIB esteja no nível de compreensão da verdade espiritual, esteja na fluência das coisas de Deus. Não seja resistente, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Fecha teus olhos, por favor. Queria que você pudesse estar fazendo o seu momento de reflexão, pensando sobre a tua vida, sobre o teu posicionamento, o que é que tem sido a tua motivação, o que é que está guardado no coração, é nobre,
Tem procedência em Deus? Tem coragem de conversar sobre isso com alguém? Você teria coragem de sentar e dizer: fulano, amigo, está acontecendo tal coisa assim, assim? Tem isso? Então, essa é a palavra de desafio, porque uau, preciso te dizer isso, ou nós tomemos a atitude de pedir perdão, de sararmos e deixar Deus fazer, ou então a denúncia de Deus vem. E quando vem a denúncia de Deus, ela vem com juízo. Não estou intimidando você, estou revelando a palavra, que é o que nós acabamos de ler, fundamentado na palavra, que eu estou te alertando. Toma cuidado, não deixe a mão de Deus pesar sobre nós. Muito pelo contrário, nos antecipemos. Nós temos propósito de existência. Nós temos um projeto a ser cumprido. Uma carreira que nos foi proposta. Nós temos uma caminhada a ser seguida. Mas é bem verdade que muitas vezes, no caminhar deste caminho, algumas setas são atiradas contra nós, algumas dores invadem o nosso coração, alguns sentimentos acham lugar em nós, e daqui a pouco nos vemos de uma forma que já não nos conhecemos mais. Quando olhamos para trás, a gente vê que houve uma mudança, e tomamos um caminho que não era um bom caminho. A dor de um erro, de uma situação, por algum motivo, a gente enveredou por um caminho errado, uma atitude, um comportamento, mas que nos causa desconforto. Às vezes a gente olha alguma coisa que não gostaria de fazer e daqui a pouco está fazendo, e reprova aquilo, e daqui a pouco está fazendo de novo, e reprova aquilo, e torna a fazer como um aprisionamento, como uma corrente que não larga. Às vezes a gente olha para dentro da gente e reconhece que gostaria de ser melhor, e quando a gente se vê, percebe que não é tanto quanto gostaria que fôssemos. Às vezes, por não estarmos tão convictos das coisas de Deus, palavras que não têm procedência no reino acham lugar em nosso coração. São várias situações, o inimigo tem várias estratégias, e ele tenta enlaçar a gente de alguma forma, porque o propósito dele é nos tolir, é nos impedir, é nos travar, é tirar de nós a alegria da salvação, é não deixar-nos sensíveis para a percepção das coisas de Deus, e aí nos tornamos insensíveis, casca grossa. Mas a palavra de Deus diz que é possível uma cura, um restabelecimento, desde que haja em nós uma atitude, um comportamento, um desejo de retomada, de voltar aos caminhos do Senhor, voltar ao primeiro amor, estar cheio de Deus, vibrar com as coisas de Deus, se alegrar na presença de Deus, sensível para as coisas de Deus, libertados, curados, renovados. É possível. Aliás, é desejável, é proposto. Basta que ainda antes da mão poderosa e vingativa de Deus vir sobre nós, ainda há tempo.
Estamos no tempo da graça, antes do juízo eterno. Estamos no tempo da graça, no tempo da graça, no tempo da graça. Esse é o tempo de nos acertarmos, nos consertarmos, nos refazermos, nos revigorarmos espiritualmente, para fazer o que precisa ser feito pela direção do Espírito de Deus. Eu quero caminhar para o encerramento desse tempo nosso juntos aqui. Eu quero pedir, se você puder colocar-se em pé. Vou pedir, fique em pé comigo. Eu não sei, irmão, não sei, irmã, o que é que vai no teu coração, o que é que motiva você. Eu não sei se há um pecado que precisa ser confessado, se há um ajuste que precisa ser feito. O Reginaldo, no momento do ofertório, ele trouxe uma palavra bem em unidade com isso que estamos falando. O culto a Deus é precedido do entendimento de que Deus valoriza, Deus requer a unidade do povo, da igreja. O que aflige você? Qual é o teu pecado de estimação? Tem? O que é aquilo que quando chega e acontece, você percebe que altera para ruim o relacionamento com Deus? O que é? É isso que tem que ser colocado no altar de Deus e pedir perdão a Deus, purificação, limpeza. É isso. Esse é o ponto. Não esconda, não enterre o seu pecado, como fizera Acã. Libera, peça perdão, se retrate com o Senhor. Esse é um momento bom, próprio, especial, preparado para esse ajuste. Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesta hora estamos aqui como igreja, como povo do Senhor, na tua presença, nos declarando e nos reconhecendo dependente, carente, necessitado do teu favor. Por favor, Deus, visita cada coração, cada vida, cada membro, cada servo do Senhor, cada amigo, cada pessoa neste santuário. Visita, Senhor, e quebra o laço do passarinheiro, rompe com a peste perniciosa, traz luz na escuridão daquilo que guardamos como sendo erro no nosso interior, quebra os grilhões, caiam-se as escamas, libera o sentimento no nosso coração de gratidão. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, como povo, como igreja, naquilo que temos magoado o teu coração. Perdoa-nos, ó Deus, traz uma atmosfera do Senhor neste lugar, sobre a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, desfaz as obras do inimigo, e estabelece o novo do Senhor, estabelece o vento suave, o óleo fresco derramado sobre as nossas vidas. Prepara-nos para a tua manifestação de avivamento do Senhor no nosso meio. Prepara-nos para isso, que o tempo do Senhor chegue e não seja impedido pelo nosso agir.
Nós queremos estar com o coração purificado, com as mentes purificadas. Perdoa-nos a nossa negligência, perdoa a nossa indiferença, perdoa os nossos sentimentos, perdoa a nossa hipocrisia, perdoa as mentiras, perdoa a falsidade, perdoa, Deus, perdão, Senhor, perdoa o que fizemos que magoou o teu coração. Traz o novo do Senhor, por favor, Deus, faz o agir do Senhor, para que se saiba que o que estamos a fazer neste lugar tem origem nos céus, e que o Senhor aprova esta obra, Deus, sarando, curando, trazendo milagres, libertação, comunhão, intimidade contigo. Liberta o teu povo, dá-nos a visão espiritual, Deus, em nome de Jesus, Pai, que as coisas não sejam mais atraentes, ainda que seja uma boa capa babilônica, ainda que seja ouro de boa qualidade, prata, mas não passam de coisas deste mundo. Nada disso supera o que o Senhor tem para nós, e é o que queremos que o Senhor encha o nosso coração, nos dê pureza, nos dê santidade, Deus, nos dê castidade, Deus. Tira a pornografia do meio do teu povo, tira a infidelidade do meio da tua igreja, tira a masturbação do meio da tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Tira o adultério do meio da tua igreja, tira a dependência alcoólica do meio do teu povo, tira a palavra de mentira do lábio do teu povo, tira a traição, tira as palavras malditas, as palavras de maldição do meio do teu povo. Coloca a bênção do Senhor, coloca a graça do Senhor, coloca a santidade do Senhor, coloca a pureza do Senhor, o compromisso de igreja, de Cristo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, nós não queremos viver na superfície, na hipocrisia, no faz de conta. Nós precisamos de mais, nós queremos mais do Senhor, queremos águas profundas, águas que não só pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, mas águas que nos tomem completamente, águas que mudem a nossa forma de pensar e os nossos sentimentos. Por favor, Deus, opera milagres, traz cura, traz libertação, traz salvação de vidas, salvação de vidas, salvação de vidas. Perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja, perdoa cada um de nós. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Visite a sinceridade de cada coração aqui nesta noite. Um clamor, de um desejo, de uma necessidade, de algo novo do Senhor. Nós queremos algo novo do Senhor. O velho ficou para trás. O novo do Senhor. O novo do Senhor. O surpreendente do Senhor. Nós queremos isso. Sopra um vento neste lugar. Sopra um vento do teu espírito, um vento impetuoso, para que se saiba que o Senhor é Deus na vida da tua igreja. Para que se saiba que o Senhor está conosco. Faz o que precisa ser feito. E que cada um dos que aqui estamos nesta noite,
saia daqui transformado. Perdoa, perdoa, perdoa aqueles que estão pedindo perdão, perdoa, visita, contempla. Aqueles que estão desejando algo novo do Senhor, estão cansados do mesmo, já não tem mais graça, ainda que teu espírito esteja sinalizando, mas parece que ainda insiste em fazer algo que não é o que tem certeza que é para ser feito. Por isso, Pai, nesta hora eu te peço que o Senhor visite a sinceridade do coração de cada um dos teus servos e nos dê santidade. Santidade.